você se sente hoje? A resposta para essa pergunta tão simples e corriqueira ganhou novas nuances. O "como vai você?" ou "e sua família? Está bem?" deixou de ser uma frase que reflete apenas uma convenção social e passou para outro nível de interação social. Da noite para o dia, vimos o poder absoluto de um pequeno vírus, de tamanho microscópico, capaz de mudar o nosso conceito usual desse "como vai você?" Porque agora, repentinamente até eu diria, a gente se vê realmente preocupado com os outros. O medo, a insegurança, a instabilidade. De repente, os empregos e, principalmente, sem dúvida, a saúde. A nossa saúde, da nossa família, dos nossos amigos próximos, ou melhor, a saúde da humanidade está correndo sérios riscos. Estamos vendo nossa liberdade escapar pelos dedos. O isolamento social é a única medida eficaz para conter essa epidemia. E sabemos bem que não é uma questão de opinião. De todos os estudos realizados até agora, o único eficaz é o isolamento social. E, infelizmente, isolamento social traz consigo de contrabando a solidão e, muitas vezes, a depressão. Sentir-se aprisionado, limitado, privado da liberdade também sufoca. E não há respiradores mecânicos para isso. Porém, vale lembrar que ainda é infinitamente melhor que um leito no hospital. Vocês já devem estar cansados de ver nos meios de comunicação, os blogs, posts do Facebook, especialistas do Instagram, aquele WhatsApp vindo do filho, da vizinha, do cunhado, do tio de um conhecido, que se voltam recheados de mensagens e vídeos de autoajuda. Ou aquelas dicas para que você drible o confinamento assistindo aquela série de TV que você tanto queria ver completa, ou praticar exercícios físicos, ou mesmo ler aqueles livros que não tinha tempo para ler. As dicas vão desde ocupar o espaço do seu tempo até realizar coisas simples, como passar mais tempo com os filhos, dar mais atenção à sua esposa, ao marido. Com certeza, são ações positivas e favorecem esse enfrentamento. Mas vocês já devem ter ouvido muito sobre isso, não é mesmo? Muito mesmo. E, sinceramente, não é o objetivo dessa nossa conversa. A questão neste momento é: o que nós, seres humanos, estávamos fazendo até agora? Como chegamos a esse ponto? Com certeza, muitos de nós já se perguntaram: por que é que tudo isso está acontecendo? Numa tentativa desesperada de entender um propósito para a existência dessa epidemia. Mas existe uma lógica por trás disso. Vocês já ouviram falar na lei de causa e efeito? Muito sim, com certeza. Mas mesmo assim eu vou explicar. A ideia básica de causa e efeito é que os eventos do presente são causados por eventos do passado e que, por sua vez, serão causas de eventos do futuro. A lei da causa e efeito é um dos princípios que regem o universo. Meio holística essa fala, não é? Mas não. Apesar de até haver algumas explicações de cunho espiritual ou mesmo mitológica sobre o assunto, neste momento eu estou falando mesmo é de ciência. Vou dar um exemplo. Temos visto diariamente os impactos negativos causados ao meio ambiente. Podemos citar vários: a destruição da camada de ozônio, a diminuição dos mananciais, extinção de espécies, inundações, erosões, poluição, mudanças climáticas, agrotóxicos, chuva ácida, agravamento do efeito estufa, destruição de habitats, enfim. Na opinião de vocês, quem é que está causando isso tudo? Complicado, né? Temos hoje um buraco na camada de ozônio, na região da Antártida, que atingiu 23 milhões de quilômetros quadrados. Só para se ter uma ideia, a América do Norte toda tem 24 milhões de quilômetros quadrados. E esse gás ozônio? Bem, se estivesse na superfície da Terra, seria um poluente, mas no seu devido lugar, ou seja, na atmosfera, forma uma fina camada envolvendo todo o planeta.
que nos protege dos raios nocivos da luz solar. Ah, a propósito, esses raios nocivos causam alergias, manchas e câncer de pele. Cerca de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo não têm acesso à água potável. Isso significa que nos países em desenvolvimento, esse problema é responsável por 80% das mortes e enfermidades. A previsão é de que em 2025, ou seja, daqui a 5 anos, serão 3,5 bilhões de pessoas. Apesar de vivermos no planeta Água, somente 2,4% da água é potável. E desse número, somente 0,02% encontra-se em lagos e rios que abastecem as cidades. E para piorar, grande parcela dessa porcentagem encontra-se poluída, diminuindo ainda mais nossas reservas. O desmatamento e a destruição do meio ambiente, a produção de monocultura, o garimpo. Tudo isso, efetuado sem controle, desenfreadamente, são algumas das causas que resultaram na desertificação de imensas regiões. O continente africano é um claro exemplo disso. Dentre todos os continentes do planeta, o africano possui alto índice de pessoas em situação de miséria, marcadas pela presença da fome, realidade dura, que aumenta a cada dia. Apesar da grande produção de alimentos, a maioria é exportada, e as riquezas dessa exportação enriquece poucos e conduz a uma miséria cada vez maior os integrantes das camadas mais pobres. O lixo é um fenômeno puramente humano. A humanidade produz mais de 2 bilhões de toneladas de lixo por ano. Para se ter uma ideia, para acomodar os 7,6 bilhões de moradores do mundo, suprir o uso de recursos e absorver o lixo gerado, seria necessário 70% de outro planeta Terra. Não existe jogar lixo fora. Fora da onde? 99% dos produtos que compramos são descartados dentro de 6 meses. Você sabia que o Brasil é o 4º maior produtor de lixo do mundo? E o pior é que 85% da população não tem acesso à coleta seletiva. Mas não acaba por aí. Nos locais onde há coleta de lixo seletiva, apenas 33% separam o lixo corretamente. Ah, mas é só um papel de bala? Ou uma bituquinha de cigarro não vai fazer diferença. Será? Ar limpo é fundamental. A poluição do ar é responsável pela morte prematura de pelo menos 7 milhões de pessoas todos os anos. Ela causa chuvas ácidas, é responsável pelo efeito estufa, que dá origem ao aquecimento global, diminui a quantidade de chuvas em uma região, ocasionando secas, e, consequentemente, gera alta quantidade de chuvas em outras regiões, provocando enchentes. Além disso, compromete a produção agrícola e causa sérios danos ao meio ambiente. A extinção de espécies animais parece não ser algo tão grave, não é mesmo? Virou até piada em programas de TV. Porém, quando uma espécie é extinta, compromete todo um ciclo vital. Vou dar um exemplo bem conhecido para nós. Em 2015, uma barragem da companhia Vale do Rio Doce, na cidade de Mariana, Minas Gerais, se rompeu, provocando um tsunami de 10 metros de altura a uma velocidade de 80 km por hora, de lama e dejetos tóxicos,
que por consequência dizimou a fauna, a flora, além das vidas humanas. E devido a isso, predadores naturais foram extintos nessa região, como os anfíbios. Sem esses predadores, os mosquitos transmissores de doença se proliferaram tranquilamente, ocasionando um aumento de 1000% nos casos de dengue daquela região. Você sabia que os brasileiros consomem 7 litros de agrotóxicos por ano? Pois é. No último ano, nos tornamos disparados o país líder mundial no uso desse tipo de implemento. Aqui são liberados agrotóxicos banidos em qualquer lugar do planeta. Ao invés de utilizarmos recursos orgânicos para conter as pragas, por exemplo, o uso desse tipo de veneno é preferível, já que aumenta o lucro da produção de alimentos. O resultado disso? 70 mil intoxicações agudas e crônicas por ano no Brasil, aumento acelerado de casos de câncer, além de degradar o meio ambiente, matando espécimes, envenenando rios e tornando o solo cada vez menos produtivo. Pois é, são situações que nos chocam profundamente, mas talvez por conta dos nossos afazeres diários antes da pandemia, não estivéssemos realmente atentos a essas situações. Apesar de estarmos atônitos agora, por estarmos falando nesse assunto, e apesar do fato de sempre sabermos dessa realidade, elas não alteraram expressivamente nossas ações do dia a dia. Vimos tudo isso acontecer bem em frente aos nossos olhos, mas talvez por não darmos realmente atenção suficiente para o assunto, isso acabou passando. O ser humano só adquiriu esse vírus por invadir habitats antes intocados pelo homem, comprometendo a vida de outros seres vivos. Assim, teve contato com novos organismos e, por seleção natural, se adaptaram ao nosso organismo humano, se tornando patogênicos ao homem. O problema é que o planeta Terra também foi sentindo tudo isso, cada vez mais e mais e mais. Aprendemos a teoria da evolução de Charles Darwin, mas talvez, neste momento, só estejamos compreendendo realmente o que ela significa porque estamos vivenciando parte dela. O planeta Terra, digamos, precisava de um tempo. Um tempo para reencontrar seu equilíbrio, um tempo para se regenerar. Da mesma forma que não há respiradores mecânicos para conter a nossa sensação de aprisionamento que o isolamento social causa, também não há respiradores mecânicos para o planeta Terra. E ele também precisava respirar. E quando tudo parecia parado, inerte, quando o mundo parecia não girar mais, a natureza mais uma vez nos surpreende. Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom na varanda. Quem descansa vê o horizonte deitar no chão pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá. Por cima das casas cal, frutas em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real.
pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá. Por cima das casas cal, frutas em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda a gente cabe lá, Palestina, Xangri-Lá. Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa. Lá o tempo espera, lá é primavera. Portas e janelas ficam sempre abertas pra sorte entrar. Em todas as mesas pão, flores enfeitando os caminhos, os vestidos, os destinos. E essa canção tem um verdadeiro amor para quando você for. E agora? Deu para entender melhor a lei da causa e efeito? Será que aprendemos alguma coisa com esse vírus? Será que nossos conceitos permanecerão os mesmos? Ou vamos mudá-los? Albert Einstein dizia: a insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então eu pergunto, como você vai agir depois dessa quarentena? Vai repensar algumas atitudes ou vai deixar uma incógnita como herança para gerações futuras? Você, ser humano, acredita que não fará diferença se continuar jogando lixo na rua, não fazendo a separação do lixo, desperdiçando água ou apoiando o desmatamento? Ah, mas não sou só eu. Sim. Mas e se os outros 7,6 bilhões de habitantes do planeta também pensarem: ah, mas não sou só eu? Serão 7,6 bilhões a mais de lixo espalhados. Se cada um fizer a parte que lhe cabe, não vai sobrecarregar ninguém, nem o planeta. O mecânico que joga o óleo do motor em dispenser próprio. O empresário, o industrial, que pega uma pequenina porcentagem do seu lucro para tratamento dos dejetos tóxicos que sua empresa produz e não mais o dispensa em rios ou no ar. O professor, que decidiu não mais dar informação, mas sim promover o conhecimento. O feirante, que recolhe o lixo orgânico e faz adubo com ele. O estudante que não joga mais lixo pelo pátio da escola e nem na rua de sua comunidade. O funcionário que apaga as luzes das salas que não estão sendo utilizadas. O engenheiro, que opta pela segurança do seu projeto e não somente pelo baixo custo dela. Cada um de nós, independente da profissão, podemos fazer algo. E se cada um fizer a sua parte, no mínimo, já farão toda a diferença. Será que essa reflexão não justificaria esse necessário isolamento? Ou ainda olharemos para o nosso próprio umbigo? Então, quando se sentir sozinho, preso, pense: estou deixando o planeta Terra respirar. Obrigada. Até a próxima.